1980 não está assim tão distante. O Conta-me Como Foi, emitido pela primeira vez em 2007, deu-nos a conhecer os Lopes. Viviam num apartamento de um bairro na Lisboa do final dos anos 60, em pleno Estado Novo. Hoje, a família de classe média volta, mas num Portugal a cores. Através do olhar e das histórias contadas por quem está por detrás das câmaras, descobrimos como funciona o processo de construção desta série de ficção. Um novo capítulo da história dos Lopes, num Portugal democrático aberto ao mundo. Eu interessou-me sempre desde o início muito mais a evolução da família Lopes, que eu acho que é o grande espelho da família portuguesa tradicional. E como é que seria a evolução desta família? Nós largámos-nos no 25 de Abril e era uma família que viveu a ditadura. O Conta-me original era narrado através dos olhos de uma criança num país muito a preto e branco. Nós sabíamos bem quem eram os bons e quem eram os maus. Perdemos 10 anos da vida deles, mas o processo foi esse. Foi muito mais seguir o que seria o caminho lógico dos Lopes num Portugal à procura da democracia, tentar encontrar-se com o processo democrático e eles próprios a tentar assim encontrar com isso do que seguir o espanhol como se fosse um mapa. O Conta-me, para nós, tem um cuidado muito específico. É dito nos episódios que nós estamos em maio de 1985, é dito que estamos em junho de 1987, ou seja, o que passa na televisão, nós temos que ter atenção a esses conteúdos, tudo o que é referido pela autoria e tudo aquilo que as personagens vivem tem que ser bastante cuidado para que lá em casa as pessoas possam seguir esta viagem, ter esta viagem, em que seguem, obviamente, um rigor histórico que nós tentamos ao máximo que seja o mais correto possível. O primeiro ano, confesso que andei um bocadinho às aranhas e tive que me apoiar muito nas pessoas que viveram, sendo que eu fiz uma coisa, decisão pessoal. Eu todos os dias de escrita, lia um jornal do dia em que estávamos, do ano específico do episódio em que estava a escrever. Acho que foi mais parecido com a escrita de método que eu fiz na vida. Estive a viver de 84 a 87, neste ano que tivemos a escrever o Conta-me. E esse é o desafio do Conta-me, essa é a piada para todos nós, é que isto seja correto, porque eu lembro-me de algumas coisas, a minha mãe lembra-se de algumas coisas, lá em casa muitas pessoas vão se lembrar de muitas coisas e nós queremos que as lembranças sejam corretas. À medida que as ideias ganham forma, o guião é criado e as referências materializam-se. É preciso que tudo esteja de acordo com a época retratada. O processo é eu rever, depois vai para a continuidade, que são umas santas. Não há eu gosto dos departamentos todos, mas a continuidade salva-me. Se não houver uma equipa de continuidade, a quantidade de erros, e não estou a falar no caso do Conta-me, que seriam os erros históricos, mas a questão dos recordes emocionais, do ser possível um ator estar num sítio ou no outro, casaram e têm aliança, tudo isso, a continuidade garante que existe uma linha que segue e que faz sentido. Acima de tudo, a continuidade garante que a história vai fazer sentido. Nós temos contacto direto com a autoria, os autores da série e agora com a produção no momento das gravações. Temos produção e os setores que trabalham, guarda-roupa, adereços, essa parte toda, estamos ligados a todos. Nós tratamos os personagens como verdadeiros. Para nós não são bonecos, tanto que a partir do momento que começamos um projeto, nós tratamos, aqui na continuidade então, tratamos pelo nome dos personagens e não pelo nome dos atores. É porque naquele momento o que me interessa são os personagens, as suas características, o seu perfil, que é para não errar. E por isso é que às vezes estou a ler e digo, este personagem não fala assim, este personagem não diz este tipo de coisa. Não estou a pensar no ator nem na atriz, estou a pensar naquele personagem e é verdade. E vamos à autoria e eles confirmam e eles mudam, porque há guionistas que estão a escrever um personagem e por algum motivo naquele dia não pode, há outro que nunca escreveu para aquele personagem e às vezes não é bem assim. E essa é uma das nossas funções também, é alertar para, olha, este personagem não fala assim. Isso vai para elas, fazem um escrutínio gigante ao episódio,
volta às vezes para mim, vemos se está tudo bem ou não, vai para o produtor, para o Francisco, e a partir daí segue os passos normais de produção. De forma a que a série possa ser devidamente preparada, é preciso fazer um trabalho minucioso de pré-produção. Nesta fase, fazem-se contactos, criam-se alinhamentos e escolhem-se os locais que mais tarde serão percorridos pelas personagens e palco das suas histórias. A pré-produção neste projeto teve a duração de 7 meses. Uma pré-produção longa. Agora que já estamos nas gravações, sentimos falta sempre de algum tempo, mas é o normal das pré-produções, por mais longas ou extensas que possam acontecer, no final parecem sempre curtas, porque há sempre algo que poderíamos ter acautelado nessa fase. No fundo, a pré-produção é exatamente para isso, para calcular tudo o que vai acontecer para a frente. Lisboa é uma cidade que modificou-se de forma radical, pouco ou nada tem a ver com a altura. Logo a partir daí foi uma grande dificuldade, que é arranjar os locais onde poderemos gravar que ainda tenham o espírito e o aspecto dos anos 80. Foi desde o início que foi muito complicado arranjarmos o bairro onde a família Lopes vive, que era icónico das primeiras séries. Nesta temporada acabámos por fazer uma solução muito criativa, que foi um mosaico de Lisboa, onde temos a casa e o café numa zona, temos a mercearia, a boutique noutra, temos o quiosque noutra. Acabámos por querer mostrar também pedaços de Lisboa, assumindo que ao virarmos na esquina estávamos exatamente no outro decor. O primeiro passo para trazer de volta à década de 80 passa pela pesquisa e estudo da estética da época. Desde os cenários aos figurinos, é preciso que as características do tempo da série se tornem reais. Sendo que isto é um trabalho de época, eu tenho que fazer pesquisa de época. Vou às fotografias da época, aos filmes da época, às séries da época, tudo o que se gravou na época. Foi assim que eu comecei, por ir ver o que é que se usava, o que é que as pessoas reais usam. Eu não vou às séries americanas, nunca. Eu vou às coisas portuguesas, no máximo europeias, e vou pesquisar, em termos de imagem, o que é que se usava. Quando se faz as primeiras provas de roupa, escolhemos normalmente um caminho a seguir. E com o próprio ator também, porque o ator tem muito a dizer no caso, não é? É ele que encarna o personagem, logo convém-me a mim que ele esteja o mais confortável possível dentro do seu, para poder vestir o seu personagem. Eu gosto de propor os meus decors ao realizador, ao diretor artístico e com eles ver se esta cor é melhor por causa da pele, se é melhor por causa do fato. Há aqui um trabalho conjunto com o guarda-roupa, porque eu não posso ter as pessoas. Se eu tenho estes sofás em verde, a Ruth Correia, que é a figurinista, não pode usar e abusar de muitos verdes, teremos que dar sempre cores que contrastem um pouco. Nós normalmente quando escrevemos, ainda os decors não estão escritos. Às vezes era bom podermos voltar, e no conto também até tive um bocado essa oportunidade, voltar atrás para afinar as cenas aos decors existentes. Nós tentamos sempre, isso também é nos dado pela escrita, encontrar coisas que haviam nessa altura. Porque, por exemplo, se está aqui uma máquina de escrever, eu se calhar consigo inserir isso na cena e tornar a cena mais orgânica, em vez de ser só um debitar de diálogo. Talvez o mais difícil tenha sido a redação, mas foi, para mim, um dos cenários mais conseguidos. A redação do jornal. Porque uma redação do jornal, naquela altura, era muito, muito ambientada. Enquanto que agora é tudo atrás de um computador e há poucas folhas, há poucas coisas, não é? Porque é tudo em pastas dentro dos computadores. Nós não, nós tínhamos pilhas e pilhas de papel, porque era tudo escrito à máquina,
e pronto, acho que ficou um decor muito bem conseguido. Todas as equipas estão diretamente ou indiretamente ligadas, como é lógico, mas diretamente ligadas na gravação. Temos sempre o do setor da direção de arte, a Clara Vinhais, que é importantíssimo para criar tanto a decoração como a utilização dos adereços. Os adereços, numa série como foi, são peças-chave, porque uma pessoa vai ver os pequenos pormenores dos anos 80 que nos vão transportar para esses anos. O guarda-roupa, outra vez que já falámos do guarda-roupa, que é essencial. Depois temos a equipa de trabalho mesmo, que começa com o realizador, com a anotadora, com o diretor de fotografia, o iluminador, os assistentes de realização, que são quem dá o ritmo de gravação durante o dia. A partir do momento que às 9 da manhã entregamos o cenário, são eles que gerem o dia. Chegado o momento em que tudo está pensado e planeado, passa-se à ação. Nas rodagens, o texto e as ideias ganham vida. O trabalho começa cedo no platô. Está a gravar. Silêncio, por favor. 3, 2, 1. Ação. Nós começamos o dia por fazer uma preparação técnica, obviamente, do decor, que nós iremos trabalhar, isso, a equipa de iluminação, a decoração, obviamente, tanto os assistentes de imagem acabam por preparar o material e os técnicos de som, enquanto os atores são preparados na parte de bastidores e acompanhados pela realização, os assistentes de realização e alguém da produção. E depois inicia-se uma longa jornada de várias horas para se conseguir fazer cena a cena, não é? Decor a decor, esta história que nós vamos contando. O Conta-me Antigo também tinha uma grande vantagem, que tínhamos uma cidade cinematográfica, conseguíamos gravar o bairro num ambiente controlado, era um ambiente nosso. Aqui não, nós temos que ir para as ruas de Lisboa gravar. Quase todos nós preferimos exteriores, não é? Pronto, porque o estúdio é sempre tudo muito controlado, nós sabemos o que é que vamos esperar. Em exteriores o desafio é muito maior, nós podemos sempre contar, e eu acho que isso é sempre uma mais-valia para a produção. Eu acho que os desafios que surgem diariamente enriquecem o produto, nós é que temos que saber lidar com eles. Como é que isso é uma mais-valia para aquilo que nós estamos a fazer na altura, ou a posição do sol, ou a chuva, ou o barulho, ou seja o que for, mas acaba por ser bastante diferente do funcionamento em exteriores, porque nós não sabemos o que é que vamos encontrar. Com o regresso da série às televisões portuguesas, os atores voltaram a encontrar-se e a dinâmica familiar renasceu. Nesta fase da vida dos Lopes, surgem novas personagens que vêm a mudar o rumo da história. As novas personagens que foram muito bem recebidas pelo antigo elenco do Conta-me. Eu senti que no início podia ser um bocadinho estranho, porque eles já se conhecem todos e já têm uma relação muito fixa e parecia que não se viam há 10 anos, mas que continuavam a dar super bem. É muito bom voltar 10 anos depois, principalmente porque foi basicamente voltar para a nossa família, porque nós tivemos 10 anos basicamente sem nos vermos, íamos cruzando, não nos cruzávamos totalmente não me cruzei totalmente com a família toda, mas chegar aqui foi logo no primeiro dia, parecia que nos tínhamos visto ontem e dissemos adeus ontem e reencontrámos-nos hoje. Quem conhecia melhor os personagens éramos nós, os próprios atores, fomos nós que os fizemos. Foi basicamente, durante estes 10 anos, perceber quais é que foram as vivências do Carlitos, o que é que o levou a sair de casa, inseri-lo no meio dele, no meio da comunicação, no meio da redação do jornal, e perceber durante estes 10 anos quais é que foram as vivências dele, para agora chegar aos 23, 24 e como é que estava o Carlitos, foi basicamente isso. Eu comecei logo a ensaiar com o núcleo todo da família deles, portanto trabalhei um bocadinho em forma de contraponto ao que a família a família Lopes, porque a verdade é que quando eu apareço eu gozo muito com a família deles, conheço-os por causa do meu pai, porque o meu pai se vai casar com a Maria Isabel, sou completamente contra aquele casamento
e nós trabalhámos um bocadinho assim, sempre a tentar fazer o oposto do que eles estavam a fazer. Só que depois é uma personagem muito engraçada e tem umas saídas muito cómicas, então normalmente eu tenho uma imagem, uma espécie de imagem sobre a personagem quando a leio, e depois tento ir chegando lá através dos ensaios ou pedindo ajuda aos diretores de atores. A gravação das cenas do Conta-me Como Foi levam a série para cada vez mais perto dos nossos ecrãs. Mas ainda há muito trabalho por fazer e é aí que entra a edição. É preciso escolher os melhores momentos da gravação e garantir que a ideia do guião é respeitada. A pós-produção iniciou-se também logo com o arranque das gravações. É essencial que a pós-produção esteja a acompanhar as gravações para saber se as cenas estão com a qualidade técnica e artística com que nós pretendemos. Pronto, as cenas são primeiro gravadas lá no local, depois temos um ingester que faz clipes com essas cenas, junta o áudio que foi gravado à parte, com pairs, com microfones, com o vídeo, e faz-nos clipes para por aqui. Depois, a partir desses clipes, seguindo o guião, montamos toda a cena e depois dessas cenas montadas, juntamos-las todas num episódio. Muitas vezes monta-se uma cena e essa cena no episódio não faz muito sentido como está montada. É preciso ajustes. Nós aqui funcionamos assim. As cenas que são gravadas num dia são logo editadas no dia seguinte, para até ver se há problemas com as cenas, com os atores, com decores e para poderem ser resolvidos caso isso aconteça. O processo de edição depende muito de como as cenas são feitas. São cenas com muitos planos, muito decopadas, muito picadas. Se são cenas que sejam com um plano único, respirar, isso tira muito trabalho aos editores, não é? Depende. Depois, depende também de como vêm gravadas. Se a cena vier bem gravada, com os raccords bem feitos, com os takes bem ditos, é muito mais fácil do que cenas que vêm com problemas. Porque a pós-produção vídeo, ou seja, já nos ajuda muito às vezes a apagarem coisas que não existiam, não é? Cabos e postes, eletricidades, algumas coisas nós às vezes queremos camuflar. Hoje em dia isso é um bocadinho mais fácil. Um objeto audiovisual precisa naturalmente não só de uma boa imagem, mas também de um som realista. O processo de pós-produção de som é essencial para criar a realidade dos ambientes que vemos na série. O processo começa-se normalmente por fazer os diálogos, depois há uma pessoa, neste caso somos uma equipa de 2, há uma pessoa que está a fazer os ambientes e depois, durante esse processo, há a parte de musicar tudo e lá está, na música que a gente depois vai criar algumas dessas emoções, só para termos uma noção, por exemplo, para fazer diálogos e assim um bocadinho mais ou menos rápido, demora-se pelo menos 3 horas. Um episódio, no caso aqui do Conta-me, demoramos para ir 2, 3 dias a fazer um episódio. A gente tem que estar sempre com uma noção que estamos nos anos 80. Temos que estar sempre a fazer pesquisa constante para não nos perdermos e não estarmos a pôr uma música, por exemplo, dos anos 90, quando estamos ainda nos anos 80, não é? Eu sou um defensor de se contar histórias. No caso do Conta-me, interessou-me sempre mais o lado humano e fazer uma grande saga e um quadro familiar. Mais, por exemplo, do que o lado histórico, ou que isto fosse um produto puramente de nostalgia, porque se calhar era mais fácil fazermos uma série só sobre que papas é que se comiam em 84, mas eu acho que sem um lado de história, sem um lado humano, tem que haver qualquer coisa extra que nos puxe. No Conta-me era isso, era aquela vontade de revisitarmos um pouco a nossa família e ver que diferenças é que existiram e criar uma ligação que o público atual perceba e que se identifique e não seja um produto estanque, não é? Perdido no passado. Da ideia até à transmissão, o processo de construção do Conta-me Como Foi é uma história dentro de uma história. Através de alguns dos muitos protagonistas e das suas experiências na produção desta série, fomos conduzidos aos bastidores da nova temporada de Conta-me Como Foi. Regressamos no tempo. As televisões portuguesas voltam à década de 80, hoje mais real do que nunca. Não se ouve nada, nem plim, nem nada. Só tem, por acaso este telefone até está raiz, mas depois é adicionado
isto, por exemplo. Agora vou pôr só estes 2 elementos. Estou? Sim.